Vamos juntos com as quentes do dia aqui na Samuca TV, começando com a decisão neste domingo, hein? Cruzeiro e Red Bull Bragantino, o jogo pela manhã no Independência, com um bom público. Mais de 5 mil torcedores são aguardados neste duelo do Cruzeiro, o time feminino buscando vaga na semifinal do Campeonato Brasileiro A1. O Cruzeiro empatou a partida de ida, 0-0 com o Red Bull Bragantino, e o jogo neste domingo é então às 10h30 da manhã, com transmissão da TV. E aí o torcedor, claro, que puder comparecer ao Independência, o apoio é muito importante para o time feminino do Cruzeiro buscar esta classificação. O profissional masculino treinou hoje e fecha a preparação na tarde deste domingo. Depois o Cruzeiro segue de voo fretado para Mirassol. O jogo na segunda-feira, fechando a rodada às 8 horas da noite. O Cruzeiro, que jogou diante do Palmeiras na sexta-feira, jogadores retornaram. E neste domingo vamos ver se eles estarão à disposição aí do profissional, incluindo o zagueiro Bruno Alves. Por quê? O Cruzeiro tem uma possibilidade real de Jonathan Jesus começar ali como um lateral direito ou um terceiro zagueiro. Aí tem que ver qual que é a ideia do técnico Leonardo Jardim. Mas sem o William e sem Fagner, o Jonathan Jesus é o favorito para jogar na função. Com isso, tendo o Fabrício Bruno, Vidalba e o Jonathan começando, apenas o Gamarra ficaria de opção para a zaga. E aí tem uma possibilidade do Bruno Alves ser acionado para este compromisso diante da equipe do Mirassol e talvez até de passar a frequentar o profissional, o zagueiro que, repito, foi muito bem recomendado pelos amistosos que fez com a Seleção Brasileira Sub-20 no Paraguai. O Brasil venceu a seleção paraguaia por 2 vezes. O Bruno Alves foi titular nos 2 jogos, inclusive marcou gol em um desses amistosos. Então, vamos aguardar a confirmação depois do treinamento da tarde deste domingo. O técnico Leonardo Jardim, que tem dúvidas aí no meio campo. Por quê? Não tem Romero, não tem Christian. Para a vaga do Kaique joga o Cauã Prats. Para a vaga de Romero e Christian, ele tem as opções de Matheus Henrique, Eduardo e até mesmo Wallace. O restante do time não deve ter nenhum problema, nenhuma alteração. Cássio, Fabrício e Vidalba na dupla de zaga. O Lucas Silva é titular no meio campo. Wanderson, Matheus Pereira e Caio Jorge. Aí fica a questão. O Jonathan joga como um lateral? Na outra, o Cauã. Lucas Silva com quem? Com Eduardo e com Wallace. Ou com Wallace, melhor dizendo. Eduardo como volante e Matheus Henrique do Christian. Ou o Eduardo do Christian e o Wallace tendo uma chance de começar depois de muito tempo. Até porque o Matheus Henrique não inicia uma partida desde aquele dia 9 de abril, o duelo diante do Muxuquiruna. Então, isso o Leonardo Jardim vai definir neste último treinamento na tarde deste domingo, na Toca da Raposa 2, e depois vamos acompanhar como será a chegada do Cruzeiro lá em São José do Rio Preto. O Cruzeiro vai de voo fretado até São José do Rio Preto, fica pertinho de Mirassol. A hospedagem do Cruzeiro será em São José do Rio Preto e o jogo então na segunda-feira. Sobre reforços, Luiz Sinisterra, a próxima atualização que a gente vai trazer é só o dia que ele chegar a Belo Horizonte para finalizar os exames médicos, assinar contrato e ser anunciado como jogador do Cruzeiro. E aí é aguardar quem o Cruzeiro vai ter como outra opção para o setor ofensivo. Já comentamos sobre isso aqui, muito nome sendo oferecido, e aí é aguardar quem vai avançar, Porque se formos falar aí de nomes sendo oferecidos o tempo todo, a gente vai passar uma grande lista e aí começa aquele monte de especulação. Mas é fato que, além do Sinisterra, o Cruzeiro vai buscar mais um atacante. Tá falado, pessoal?
Tudo certo, Luquinhas. Um abraço, meu amigo Lucas Barbosa. Um abraço para quem está aí do outro lado. O Cruzeiro que entra em campo nesta segunda-feira com o intuito de se recuperar no Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro perdeu dentro de casa, né? Foi um resultado estranho, né? Porque o Cruzeiro fez um ótimo primeiro tempo diante do Santos, mas no segundo tempo o rendimento caiu e a resposta pode ser imediata. Sim. A resposta pode aparecer já nesse duelo fora de casa, mas com alguns problemas, né, Lucas? Exatamente, não será fácil porque o Leonardo Jardim tem muitos desfalques e desfalques importantes. A gente começa a lista na lateral direita sem o William com problema muscular, não vai para jogo, né? Não vai. Isso. Fagner com a fratura, então já não tem lateral direito disponível. Não Meio tem. campo, Lucas Romero suspenso, perde ali o capitão, o cão de guarda, na verdade, um dos capitães do elenco. E o Christian, que é o homem de confiança que faz aquele corredor pelo lado direito, também suspenso. Lado esquerdo, Kaique tá suspenso também, mas aí tem o Cauã Prats, que já é uma substituição, já mais, até apesar da pouca idade, confiável, né, digamos assim. E aí os problemas para suprir essas ausências. É legal que você falou do Cauã Prats. Eu lembrei do jogo do Fluminense. Sim. O jogo do Fluminense, o Cauã foi tão bem, e muita gente tinha dúvida, que num primeiro momento o Arias caía daquele lado. Aí, como o Arias não estava arrumando A nada, despedida do Arias, né? foi. Jogo de gala dele. Não, o Maracanã, Pós-mundial. todo mundo emocionado, né? Sim, Porque o ia ser uma Arias. festa, né? E parecia que ele ia passar por cima do menino. E aí, ele não arrumou nada. Sabe o que o Portaluppi fez? Trocou. Colocou o Soteldo. Também não. Não arrumou menos ainda, né? Fez muita coisa não. Então é um jogador que tem a confiança do Mister. Agora, é importante esse assunto que nós vamos trazer agora para você ligado no Pacotão. Lucas Barbosa, aqui do meu lado, fez uma matéria no itatiaesporte.com.br, também no nosso Instagram, que o Matheus Henrique pode voltar a ser titular depois de um tempo, não é isso, Lucas? Exato. 4 meses a última vez que ele entrou em campo como titular do Cruzeiro foi naquela partida contra o Mushuc Runa, derrota no Mineirão, e ele saiu machucado, né? Teve aquele problema no joelho, passou por cirurgia, teve a sua recuperação, uma recuperação até de certa forma rápida, né? Para uma lesão no joelho. Voltou contra o Ceará e aí teve 4 oportunidades de entrar em campo, todas no segundo tempo. E agora, com esses problemas no meio-campo, ele surge como forte candidato a entrar e aí seria a sua volta como titular depois de 4 meses. Olha só, importante demais. Ele teve a cirurgia no menisco do joelho direito, se recuperou. Me lembro desse jogo. Depois desse jogo as coisas começaram a dar uma melhorada no Cruzeiro. Ele cai, né? Ele na hora da queda, ele dá uma torcida ali no joelho, por isso que teve que operar o menisco. Mas é um jogador que ele tem números a serviço do Cruzeiro de boas partidas, né? Números bons, assistência. É um jogador que ele tem uma velocidade de pensamento rápida, né? Ali ele decide o que vai fazer, um drible, um toque. Agora, precisa voltar a ter o ritmo de jogo. Sim. Então, não vai ser o Mateuzinho ali que estava voando, vai ser mais devagar. Só que é o Matheus Henrique, né? Que é um jogador que faz coisas importantes que muita gente não está esperando, né? Pelo nível de técnica que ele tem. Sim. É muito habilidoso, né? Joga bola demais. E para esse jogo, se for titular, imagino que na vaga do Christian, talvez fazendo corredor pelo lado direito. O que você acha? Eu também acho. Né? Agora, para a vaga do Romero, e aí? Aí tem Eduardo e o Wallace, porque a gente lembra do jogo do primeiro turno contra o Sport, que o Romero suspenso também, todo mundo esperava que entrasse o Wallace. Entrou o Eduardo de forma surpreendente, aí ele puxa o Lucas Silva para fazer aquela primeira função do meio-campo e o Eduardo vai muito bem nesse jogo. Eu acho que talvez ele possa repetir a dose, mas também tem o outro lado da moeda. Joga fora de casa contra um time muito bom que é o Mirassol, que é um time que está invicto dentro de seus domínios, ainda não perdeu jogando no Maião. Então você pode usar o Wallace, uma figura um pouco mais defensiva e até mesmo, parceiro, para dar moral para o jogador, né? Um investimento também importante do Cruzeiro no ano passado, ainda bem não lembrado, emplacou, hein? Muito bem mas lembrado. é um bom jogador, é um jogador de qualidade e talvez ele, de novo, tendo aí a oportunidade passando pela frente, que é o seu titular, fora, e o treinador optando por um jogador de uma característica diferente, o jogador acaba sentindo pouco, né? Foi bem lembrado o que você falou de retomar confiança, dar moral. O Wallace, eu conversei com uma pessoa, não tem muito tempo. Eu perguntei, e o Wallace? A pessoa me disse assim, tem que jogar, né? Tem que aparecer de alguma forma.
Então, pode ser que seja essa partida contra o Mirassol. Agora, o Cruzeiro não vai procurar lateral direito. O Cruzeiro tem o William, nesse processo de melhoria da parte física, de recuperar essa contratura que ele teve, essa contusão que ele teve, melhor dizendo, não é contratura, é contusão. E o Fagner também, nas próximas semanas, já vai estar melhor. Recentemente fez até um procedimento mais simples, nada de mirabolante, mas até para acelerar, né, o processo. Até para confortar o torcedor, acalmar, a gente que vai ao estádio, a gente que vai ao jogo, né, contra o Santos, domingo passado, na zona mista, o Fagner já andava normalmente, tranquilo, conseguindo andar, mesmo com a fratura. Então, o sinal importante, né, de que a recuperação dele não vai demorar tanto. Então, assim, aí o Cruzeiro tem, por exemplo, para o jogo do Internacional, no outro sábado, dia 23, uma possibilidade de ter o Romero para fazer naquele setor. E ali no meio-campo ele pode pôr o Eduardo, pôr o Wallace. Vamos ver como é que vai ser o trabalho também dessa segunda-feira. Mas para a gente tentar rascunhar o Cruzeiro, então, para esta segunda-feira. Lembrando que o Cruzeiro fez uma atividade na manhã deste sábado, né? Então teve uma atividade. Neste domingo, uma atividade à tarde, seguida de viagem. O Cruzeiro tá. E eu acho certo, Luquinhas, fazendo essas viagens à noite na véspera do jogo, porque eles usam o máximo que eles podem a Toca da Raposa, que está reformada, que tem aparelhagem nova, que aí dá para você colocar uma metodologia mais moderna de tá todo trabalho. Mundo adaptado ao espaço. Todo mundo adaptado ao espaço, muito melhor do que você, por exemplo, chegar em São José do Rio Preto, procurar um lugar para treinar, que às vezes não vai ter ali o pós-treino adequado, porque às vezes as pessoas acham que eles só chegam lá, põem a chuteira e treinam. Não, tem uma ativação, tem o treino, tem o pós-treino, então tudo isso é importante e utilizar a estrutura da Toca da Raposa. Eu não sei a sua opinião, mas a minha eu acho que é bom. Não, eu concordo acho com que vai você, melhor, concordo com né? você. Porque os jogadores viajam na véspera do jogo, chegam lá, descansam e aí já estão prontos para a partida, né? Não precisam se preocupar com outras coisas. E aí, então, você me ajuda? Bora. Vamos lá. Cássio no gol? Cássio no gol. Na direita. E aí é o principal problema, a principal dor de cabeça. Tem até matéria no Itatiaia Esporte falando sobre isso. Opções escassas, mas Jonathan Jesus é o nome mais cotado. Marquinhos corre por fora, né? Já fez assim no Fluminense, mas não é a dele. Eu acho que ele vai de Jonathan Jesus. A zaga, Fabrício Bruno, Vidalba. Na esquerda, Cauã Prats. Meio campo. O Wallace ou o Eduardo? Sim, com o capitão, Lucas Silva. Matheus Henrique ou o Eduardo. Depende muito da escalação do É verdade. Porque o Eduardo pode... quebra-cabeça. Porque o Eduardo pode ocupar tanto a do Romero quanto a do Christian, né? Sim, concordo. Exato. E aí, Matheus Pereira. MP10. MP10. E na frente, Wanderson e Caio Jorge. Pelo menos o ataque tá o mesmo. Os né? três ali da frente. Porque, a defesa e o meio-campo, vou te falar. No Itatiaia você acompanha tudo no nosso itatiaiasport.com.br. No Instagram você acompanha também. No TikTok, no site da rádio, no radinho. Aqui é só um pré-jogo, é só o que vem pela frente. O Cruzeiro que é a 12ª vitória no campeonato brasileiro. E você recentemente fez uma matéria, eu até utilizei esse número bastante no radinho, Lucas, que o Cruzeiro tem 9 partidas invicto fora de casa. Então o Cruzeiro quer chegar à 10ª partida invicto. Já é um recorde do clube e prolongar isso seria incrível. E só para a torcida do Cruzeiro não ficar tão assustada, porque é muito desfalque do lado de cá, do lado do Mirassol também tem desfalque. O João Vitor, zagueiro, pilar da zaga do Mirassol, tá fora. Bom jogador. Porque tomou o 3º cartão amarelo, então a zaga do Mirassol já vai um pouco desestabilizada para esse confronto. Deixa eu mandar aqui abraço para a turma que tá acompanhando o pacotão de notícias. Olha só. O João Batista contrata o Ronier do Coritiba. Fez gol. Quinta-feira, vitória do Coritiba contra o Novo Horizontino. Ele que foi alvo do Cruzeiro, o Cruzeiro chegou a sondar, né? Eu lembro dele. Só que de lá pra cá, ele teve uma queda de rendimento, até com alguns problemas fora de campo, deu uma caída e agora retornando ao protagonismo no Coritiba. O Adilson Rodrigues, Cruzeiro tem que reforçar o elenco. O Antônio Rodrigues, a procura por outro zagueiro era para ser opção ao Vidalba, né? Nessa época o Vidalba já estava jogando muito bem. É porque nós falamos no último pacotão sobre a zaga. E aí,
com o João Marcelo melhorando, não tem por que Sim. contratar zagueiro. E mais do que isso, viu? Informação importante. Bruno Alves. Bruno Alves. Eu já tô falando isso desde a época da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Mas eu acho que vai acontecer de fato. Deve receber chance no time principal do Sim, Cruzeiro. Importante. Tá jogando muita bola. Jogador de muita qualidade, né? Eu, Líder. particularmente, eu tenho muita confiança. E não é porque eu tenho Brilhou na seleção. carta de... Não, é porque eu acho o menino bom de bola mesmo. Eu acho que quem é bom de bola tem que jogar. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.